Nas profundezas da noite, quando as estrelas brilham mais intensamente e o mundo parece sussurrar segredos antigos, há histórias que ecoam através dos tempos. Histórias de uma terra chamada Arda, onde a própria luz nasceu da música dos deuses. Eu sou apenas um guardião dessas memórias, um escriba que recolheu fragmentos de lendas esquecidas. E hoje, à luz desta fogueira imaginária, compartilho com você 3 contos que poucos conhecem. 3 histórias que revelam a verdadeira magia da Terra-média. Acomode-se, pois nossa jornada começará antes mesmo das 2 árvores de Valinor lançarem sua luz dourada e prateada sobre o mundo. O Ferreiro de Gondolin. Aos dias da Primeira Era, quando a cidade élfica de Gondolin ainda se erguia escondida entre as montanhas, protegida pela magia do rei Turgon. Esta é a história de um elfo cujo nome foi perdido nos registros, mas cujas obras ainda ecoam através dos tempos. Nas forjas secretas de Gondolin, quando a cidade oculta ainda brilhava como uma joia escondida nas montanhas sombrias, vivia um elfo ferreiro chamado Aegnor. Seu nome significa fogo feroz na língua élfica, e poucos nomes foram mais apropriados. Aegnor não era como outros elfos. Enquanto seus irmãos criavam joias delicadas e ornamentos de beleza etérea, ele estava obcecado com uma arte mais prática e perigosa, a criação de armas que pudessem ferir até mesmo as criaturas das sombras de Morgoth. Sua ferraria ficava na parte mais baixa da cidade, onde poucos se aventuravam. O calor era intenso, o ruído constante, e o próprio Aegnor havia se tornado uma figura temida e respeitada. Suas mãos eram permanentemente marcadas por queimaduras de forja, seus cabelos dourados estavam sempre chamuscados, e seus olhos brilhavam com a mesma intensidade do metal derretido. O rei Turgon havia lhe dado uma missão impossível: criar uma arma capaz de ferir Glaurung, o dragão dourado, pai de todos os dragões de fogo. Os espiões de Gondolin traziam notícias aterrorizantes. Glaurung estava crescendo em poder e tamanho, e um dia, inevitavelmente, descobriria a cidade escondida. Como se mata um dragão? Aegnor se perguntava todas as noites, enquanto estudava pergaminhos antigos e experimentava com metais raros. A resposta veio de uma fonte inesperada. Uma noite, enquanto trabalhava sozinho em sua forja, um estranho visitante apareceu, um anão, o que era extraordinário, pois anões raramente eram vistos em Gondolin. "Sou Teuchar de Nogrod", disse o visitante, "e ouvi falar de tua busca impossível." Teuchar explicou que havia forjado muitas armas lendárias, mas nunca havia tentado criar algo especificamente para matar um dragão. Propôs uma colaboração: o conhecimento élfico de Aegnor sobre magias e encantamentos, combinado com as técnicas secretas dos anões para trabalhar com mitril e outros metais preciosos. "Mas há um preço", disse Teuchar. "O que planejamos criar exigirá um sacrifício. A arma que pode matar um dragão deve ser alimentada com algo precioso, algo que ambos devemos dar." Começaram então meses de trabalho intenso. Eles não criaram uma espada comum, mas algo que nunca havia sido tentado antes: uma lança cujo cabo era feito de Malor, árvore dourada de Lothlórien, banhado em mitril, e cuja ponta era forjada de ferro negro das profundezas da terra, temperada no fogo das estrelas. Literalmente, eles esperaram por uma chuva de meteoros para usar sua chama celestial. Mas o verdadeiro segredo da arma estava em sua alma. Seguindo antigas lendas, tanto Aegnor quanto Teuchar derramaram algumas gotas de seu próprio sangue no metal derretido, e cantaram sobre ele as mais poderosas canções de criação que conheciam. A lança ganhou vida própria, brilhava com luz fria, vibrava quando criaturas sombrias se aproximavam, e sussurrava no vento. Eles a chamaram de Gurto Dagnir, morte do destruidor em Sindarin. Quando a lança ficou pronta, algo inesperado aconteceu. Glaurung, mesmo a léguas de distância, sentiu sua criação. O dragão soltou um rugido que ecoou por todas as montanhas, um rugido de raiva e medo. "Ele sabe", sussurrou Teuchar. "A arma está conectada ao seu destino." Mas antes que Gurto Dagnir pudesse ser testada, a tragédia se abateu sobre Gondolin. Maeglin, o traidor,
revelou a localização da cidade a Morgoth, e o exército das trevas marchou sobre ela. Na última noite de Gondolin, enquanto as chamas consumiam a cidade dourada e orcs invadiam as ruas, Aegnor tomou uma decisão desesperada. Em vez de tentar lutar sua saída da cidade condenada, ele correu para sua forja uma última vez. Se não posso usar Gurto Dagnir contra Glaurung, disse a si mesmo, pelo menos posso garantir que ela sobreviva para alguém que possa. Usando o último de sua magia, Aegnor fragmentou a lança em 7 pedaços, cada um carregando parte de seu poder. Ele escondeu os fragmentos em locais diferentes. Alguns foram enterrados nos túneis secretos sob a cidade, outros foram dados a elfos que escapavam, e um foi até mesmo lançado no rio que corria pela cidade, confiando que as águas o levassem para um destino seguro. Aegnor morreu defendendo sua forja dos orcs invasores, mas não antes de sussurrar um último encantamento. Os fragmentos de Gurto Dagnir se encontrariam novamente quando um verdadeiro matador de dragões surgisse. Séculos se passaram. Gondolin caiu e foi esquecida, mas os fragmentos de Gurto Dagnir permaneceram perdidos pela Terra-média. Um foi encontrado por Túrin Turambar, mas ele não soube o que era, usou-o para reforjar Gurta, sua espada negra. Outro chegou às mãos de Gil-galad, o último alto rei dos elfos. E dizem que quando Saul foi morto em Erebor, a flecha negra de Bard, o arqueiro, brilhou com uma luz estranha no momento do impacto. Pois Bard havia herdado, sem saber, um amuleto feito de um dos fragmentos de Gurto Dagnir. O ferreiro élfico Aegnor foi esquecido pela história, mas sua obra-prima continua existindo, esperando o dia em que todos os seus fragmentos se reunirão novamente. E quando isso acontecer, dizem os sábios, será sinal de que um último e terrível dragão despertou, e que a Terra-média precisará mais uma vez de um herói corajoso o suficiente para empunhar a morte do destruidor. O último guardião de Fangornanor. Nossa segunda história nos leva às profundezas de Fangornanor, muito antes dos eventos que você pode conhecer. Era a Terceira Era, ano 1975, quando um jovem pastor de Rohan se perdeu durante uma tempestade terrível. Era uma noite de tempestade quando Aldrich, um pastor de apenas 16 anos, se viu completamente perdido nas bordas da floresta de Fangornanor. Seus carneiros haviam se dispersado durante um ataque de lobos, e ele os seguirá floresta dentro, desesperado para salvá-los. As árvores pareciam sussurrar seu nome, e não de forma acolhedora. Cada sombra parecia se mover, cada galho que estralava soava como uma ameaça. Aldrich havia crescido ouvindo as lendas sobre Fangornanor, que as próprias árvores eram vivas, que estranhas criaturas caminhavam entre elas, e que poucos homens retornavam de suas profundezas. Mas o amor por seus animais era maior que seu medo. Horas se passaram. A chuva diminuiu, mas a escuridão parecia se intensificar. Foi então que Aldrich ouviu uma voz profunda, como o som de raízes antigas se movendo pela terra. Pequeno pastor, por que perturba o sono da floresta? Aldrich congelou. Diante dele, uma figura imensa se erguia. Não era uma árvore comum, mas algo entre árvore e homem, com olhos que brilhavam como brasas antigas. Era Casca Verde, o último dos entes de Fangornanor, guardião solitário da floresta desde que seus irmãos haviam partido para o oeste séculos antes. Eu procuro meus carneiros, senhor, gaguejou Aldrich. O Enten observou o jovem por um longo momento. Na Terra-média, os entes raramente se importavam com os problemas dos humanos. Mas havia algo no coração puro daquele pastor, algo que lembrava a Casca Verde dos antigos dias, quando entes e homens viviam em harmonia. Teus carneiros estão seguros, disse o Enten lentamente. Mas tu estás em perigo maior do que imaginas. Casca Verde explicou que uma alcateia de Vargs havia invadido a floresta, fugindo de uma batalha no norte. Eles não eram lobos comuns, eram criaturas sombrias, sedentas por sangue, e haviam farejado o rastro de Aldrich. Por que me ajudaria? Perguntou o pastor, ainda tremendo.
Por quê? Respondeu o Ente. És o primeiro em muitos anos que entrou em minha floresta não para tomar, mas para proteger. Isso é raro. Os Vargs estavam se aproximando. Casca Verde ergueu Aldrich em seus galhos fortes e começou a se mover pela floresta com uma graça surpreendente para algo tão imenso. Durante a fuga, o Enten contou ao pastor sobre os dias antigos, sobre como Fangornor já fora lar de centenas de Ents, como eles conversavam com cada árvore, cada folha, cada gota de orvalho. Meus irmãos partiram, disse tristemente. Alguns para o mar, outros para terras onde as árvores ainda cantam livremente. Eu permaneci, porque alguém deve lembrar. Chegaram a uma clareira secreta onde os carneiros de Aldrich pastavam tranquilamente, protegidos por uma magia antiga que afastava predadores. Mas os Vargs haviam encontrado seu rastro e cercado a clareira. O que se seguiu foi uma batalha épica. Casca Verde lutou com a fúria de 1000 tempestades, seus galhos se movendo como chicotes, suas raízes surgindo da terra para prender os Vargs. Aldrich, armado apenas com seu cajado de pastor, lutou ao lado do Ente, protegendo seus carneiros com uma bravura que surpreendeu até mesmo o antigo guardião da floresta. Quando o último Varg caiu, Casca Verde olhou para o jovem pastor com algo que poderia ser chamado de orgulho. Tu lutaste bem, pequeno pastor. Há muito não vejo tal coragem. Aldrich, exausto mas grato, fez algo inesperado. Ajoelhou-se diante do Enten e disse: Senhor Casca Verde, se me permitir, eu gostaria de retornar, para aprender com o Senhor, para ajudar a cuidar da floresta. Eu sei que não sou um Enten, mas... O antigo guardião ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, disse: Em todos os meus séculos, nenhum homem me ofereceu companhia. A floresta está solitária. E assim começou uma amizade improvável. Aldrich retornou à sua aldeia, mas a cada lua nova, voltava a Fangornor. Casca Verde lhe ensinou os segredos da floresta, quais plantas curavam doenças, como ouvir o sussurro das árvores, como reconhecer os sinais de perigo. Anos se passaram. Aldrich cresceu e se tornou conhecido em Rohan não apenas como um pastor excepcional, mas como um curandeiro, alguém que conhecia os mistérios da natureza. Poucos sabiam de onde vinha seu conhecimento. Quando Aldrich finalmente envelheceu e morreu, Casca Verde fez algo que não fazia há séculos. Chorou. Suas lágrimas, caindo sobre a terra de Fangornor, fizeram brotar flores que nunca haviam existido antes. Flores que brilhavam suavemente na escuridão e espalhavam uma fragrância que acalmava até os corações mais perturbados. E dizem que, se você caminhar por Fangornor em uma noite de lua nova, ainda pode ver essas flores brilhando, e talvez, apenas talvez, ouvir a voz profunda de Casca Verde sussurrando histórias do tempo em que homens e entes caminhavam juntos pela Terra-média. A última canção de Rivendell. Para nossa história final, viajamos para Rivendell, mas não o Rivendell que você pode conhecer dos contos de Bilbo e Frodo. Esta é a história do último dia de Rivendell, muito depois que os elfos partiram para as terras imortais, quando apenas uma alma permaneceu para guardar as memórias. Era o ano 120 da Quarta Era, 60 anos após a partida do último navio élfico dos Portos Cinzentos. A Terra-média havia mudado. Os homens dominavam todas as terras. Rohan e Gondor haviam se expandido, e a magia antiga desaparecia lentamente do mundo. Mas em Rivendell, um único elfo permanecia. Seu nome era Lindir, e ele havia sido um dos menestréis de Elrond. Quando chegou a hora da partida final, quando até mesmo Glorfindel e os últimos elfos nobres embarcaram para Valinor, Lindir fez uma escolha que chocou a todos. Ficou. Por quê? Elrond havia perguntado, lágrimas brilhando em seus olhos antigos. Alguém deve lembrar. Lindir respondeu simplesmente: alguém deve cantar as canções uma última vez, para que elas não morram completamente nesta terra.
E assim Lindir se tornou o último guardião de Rivendell. Por 60 anos, ele caminhou sozinho pelos salões vazios onde uma vez ecoaram risadas e música élfica. Cuidou dos jardins que Elrond plantara, manteve as pontes em bom estado, e todas as noites, sozinho na Casa do Fogo, cantava as antigas canções de seu povo. Mas Lindir era mortal agora, havia escolhido a mortalidade ao permanecer na Terra-média, e podia sentir seus anos finais se aproximando. Na manhã que sabia ser sua última, Lindir acordou com um som que não ouvia há décadas, risadas de crianças. Desceu até o vale e encontrou uma família de homens acampada perto do rio. Eram refugiados de uma guerra distante, perdidos e com fome. Vovô, olhe! Disse uma menina pequena, apontando para ele. É um elfo de verdade. O homem, claramente o avô das crianças, olhou para Lindir com uma mistura de reverência e medo. Senhor elfo, perdoe nossa invasão. Não sabíamos que alguém ainda vivia aqui. Está tudo bem, disse Lindir gentilmente. Há muito tempo não recebo visitantes. Por favor, aceitem minha hospitalidade. Levou a família para Rivendell, onde preparou uma refeição das últimas provisões élficas que restavam. As crianças, 3 netos cujos pais haviam morrido na guerra, correram maravilhadas pelos salões, rindo de maneira que fez o coração de Lindir se aquecer pela primeira vez em décadas. Este lugar é mágico, disse o menino mais velho. As paredes, elas cantam. Cantam? Perguntou o avô, surpreso. Lindir sorriu. As crianças, com seus corações puros, ainda podiam ouvir os ecos da magia antiga que permeava Rivendell. Todas as pedras desta casa carregam memórias, explicou Lindir. Memórias de canções, de histórias, de momentos felizes. Vocês as ouvem porque acreditam. Naquela noite, pela primeira vez em 60 anos, a Casa do Fogo encheu-se novamente de vozes. Lindir cantou as antigas lendas, sobre Gil-galad e a Última Aliança, sobre a queda de Númenor, sobre os dias em que elfos e homens caminhavam juntos sob as estrelas. Por que o Senhor ficou? Perguntou a menina pequena, cujos olhos brilhavam de curiosidade. Para contar essas histórias uma última vez, disse Lindir, para que quando eu partir, alguém as lembre. Nós vamos lembrar, disse o menino mais velho. Eu prometo. O avô, um homem sábio que havia viajado muito pela Terra-média, compreendeu o que estava acontecendo. Senhor Lindir, o senhor está partindo, não é? Sim, disse o elfo suavemente. Meu tempo nesta terra chegou ao fim. Mas não temam, vocês foram enviados aqui por um motivo. Rivendell não deve ficar vazio. Lindir passou a noite contando às crianças as histórias mais importantes, sobre a coragem de pequenos hobbits, sobre a sabedoria de reis justos, sobre a importância de proteger a beleza do mundo. E para o avô, ele confiou segredos maiores, onde estavam escondidos os últimos pergaminhos élficos, como cuidar das plantas mágicas do jardim, como manter vivas as tradições antigas. Façam desta casa um lugar de refúgio novamente, disse Lindir, para viajantes cansados, para quem busca conhecimento, para quem precisa lembrar que ainda há magia no mundo. Quando o amanhecer chegou, Lindir subiu até o topo da torre mais alta de Rivendell. A família o seguiu, sabendo instintivamente que era uma despedida. Ouçam, disse Lindir, e começou a cantar uma última canção, não em élfico, mas na língua comum, para que todos pudessem entender. Era uma canção sobre esperança, sobre como a beleza nunca morre completamente, sobre como as histórias passam de uma geração para outra como tochas na escuridão. Conforme cantava, seu corpo começou a brilhar com uma luz suave e dourada. Os anos de solidão, o peso de ser o último de seu povo naquela terra, tudo isso começou a se desvanecer. Mas não havia tristeza em seu rosto, apenas paz profunda. Cuidem bem de nossa casa, disse, sua voz ecoando estranhamente, como se viesse de muito longe.
E então Lindir desapareceu, não em morte, mas em luz, luz que se espalhou por todo Rivendell, tocando cada pedra, cada árvore, cada gota do rio. Por um momento, toda a família pôde ver Rivendell como havia sido em seus dias de glória, repleto de elfos, música e risadas. Depois a visão desvaneceu, mas a sensação permaneceu. Rivendell estava vivo novamente. A família fez exatamente o que Lindir pediu. Transformaram Rivendell numa estalagem e centro de aprendizado, onde viajantes podiam encontrar descanso e estudiosos podiam pesquisar os conhecimentos antigos. As crianças cresceram ouvindo e recontando as histórias élficas, e quando tiveram seus próprios filhos, passaram as lendas adiante. E dizem que em noites especiais, quando a lua está cheia e o vento sopra suavemente pelo vale, ainda se pode ouvir a voz de Lindir cantando nas pedras de Rivendell, não uma canção de despedida, mas de boas-vindas para todos aqueles que ainda acreditam na magia. E assim terminam nossas 3 lendas perdidas da Terra-média. 3 histórias sobre encontros improváveis, sacrifícios silenciosos, e a forma como a magia persiste mesmo quando pensamos que desapareceu para sempre. Aegnor, o ferreiro élfico, mostrou que às vezes nossas maiores criações não são destinadas a nós mesmos, mas àqueles que vêm depois. Cascaverde ensinou a um jovem pastor que a amizade pode existir entre as criaturas mais diferentes. E Lindir provou que o verdadeiro heroísmo às vezes está em ficar, em ser o último a apagar as luzes, em garantir que as histórias sobrevivam. Estas não são as únicas lendas perdidas da Terra-média. Em cada colina de Hobbiton, em cada torre de Minas Tirith, em cada árvore de Lothlórien, dormem histórias esperando para serem redescobertas. Histórias de heróis cujos nomes nunca foram registrados, de pequenos atos de coragem que mudaram o destino do mundo, de momentos de beleza que tornaram a escuridão um pouco menos sombria. Porque essa é a verdadeira magia da Terra-média, não estava apenas nos anéis de poder ou nas espadas élficas, mas nos corações daqueles que escolheram fazer a diferença, mesmo quando ninguém estava olhando. Nossa fogueira está se apagando agora, mas as histórias, as histórias são eternas. Elas vivem em cada pessoa que as ouve, em cada criança que as reconta, em cada momento em que alguém escolhe ser corajoso quando seria mais fácil desistir. Que suas próprias aventuras sejam dignas de serem contadas ao redor de fogueiras futuras. E que você sempre se lembre, em algum lugar, em algum momento, você também faz parte de uma lenda. Se você gostou dessas histórias perdidas, deixe um like, se inscreva no canal. E nos comentários, me conte qual dessas 3 lendas mais tocou seu coração. E quem sabe, numa próxima fogueira, possamos explorar juntos outras histórias esquecidas da Terra-média. Até a próxima aventura, que seus sonhos sejam cheios de estrelas.